Olá, eu sou Liane Bacar e estou muito feliz de poder participar do Conaroma 2018. Agradeço ao Ian pelo convite e pela nova oportunidade de poder compartilhar meus conhecimentos. Na palestra de hoje, eu vou falar sobre a terapia ortomolecular e como ela pode ser associada à aromaterapia para reequilibrar o corpo e a mente. Vamos começar a conversar um pouquinho então sobre essas duas técnicas complementares integrativas, que são a terapia ortomolecular e a aromaterapia. As duas técnicas são holísticas, já que elas possibilitam cuidar do indivíduo como um todo, conhecer melhor o funcionamento dos sistemas do próprio corpo e também reativar os mecanismos de defesa naturais do organismo, que podem estar bloqueados ou desequilibrados. É importante fazer uma diferenciação entre medicina ortomolecular e terapia ortomolecular. A medicina ortomolecular é exercida por médicos e eles então vão indicar vitaminas, aminoácidos e minerais em forma de suplementos, em cápsulas e também por via intravenosa. Já a terapia ortomolecular é uma técnica da naturopatia e da terapia holística e ela indica oligoelementos catalíticos ionizáveis no gel ou também em gotas. Eu vou fazer uma pequena introdução também com relação às etapas da progressão da doença, porque ela inicia no aspecto energético, na forma de uma pressão psíquica, ou seja, um pensamento negativo, uma fantasia, um desejo não realizado, crenças limitantes. O cliente sente um desconforto, sente uma alteração na energia, na fadiga, e o terapeuta então vai investigar quais são as causas dessas possíveis alterações na energia, na fadiga e que podem estar causando desânimo. Ela evolui para um transtorno físico e funcional, então o cliente já sabe que tem algo que não está bem, ele já chega relatando insônia, um mal-estar que permanece, um cansaço extremo, mas não aparecem ainda alterações nos exames laboratoriais. O terapeuta então vai investigar as causas e também propor caminhos para tratar a queixa do cliente. Nessa fase também é bastante comum acontecerem alguns machucados ou pequenos acidentes de forma repetitiva. Finalmente, a doença evolui para uma disfunção orgânica. Nessa fase já aparecem alterações nos exames laboratoriais, então além das técnicas de equilíbrio, é também importante recomendar mudanças nos hábitos de vida. Provavelmente também o cliente já utiliza medicação de uso contínuo que foi prescrita pelo médico dele. Então é importante ressaltar que terapeuta não cura a doença, não faz diagnóstico, não prescreve medicamento, não indica o cliente parar de utilizar um medicamento prescrito pelo médico e também não recomenda suplementos e fitoterápicos que são de uso exclusivo do médico. O terapeuta pode sim recomendar oligoelementos catalíticos, óleos essenciais, florais e suplementos fitoterápicos de venda livre. A doença ela tem multifatores, ela pode então ser causada pela hereditariedade, que seria o terreno propício ao aparecimento de uma determinada doença, e pode também ser causada por um fator desencadeante, que seria uma alimentação desequilibrada, vícios ou também o estresse crônico. O estresse, por exemplo, tanto ele físico como emocional, ele pode sim gerar doenças, porque se os sentimentos, por exemplo, emocionais, um sentimento negativo, uma raiva, ela não for descarregada, ela vai acabar sendo descarregada em algum órgão ou sistema do nosso organismo. A psicossomática e a metafísica da saúde, elas então são muito importantes porque elas promovem reflexões e também autoconhecimento quanto a esses possíveis bloqueios e causas dos transtornos físicos e psicológicos. A neurose, ou dito de outra forma, o apego ao sofrimento, ela nos impede de buscar a felicidade e também de ter saúde. Por quê? Porque ela gera estagnação, ela gera aprisionamento da energia vital, ela gera perda da capacidade de percepção, perda da capacidade de escolha e também uma redução da vontade, do desejo e da libido. A incapacidade que a pessoa tem de expressar e também de reelaborar seus sentimentos e emoções faz do corpo o palco para a expressão da angústia, ou seja, o sintoma físico
A queixa do cliente ou o órgão doente é uma forma inconsciente do indivíduo falar de seu sofrimento. Neste sentido, então, a doença é uma válvula de escape dos conflitos psíquicos e ela está diretamente ligada ao estilo de vida e às escolhas que nós fazemos diariamente. De acordo com a psicanálise, o que torna possível desapegar-se do que impossibilita de encontrar a felicidade e o que traz a possibilidade de cura é o retorno ao sintoma. O que é o retorno ao sintoma? É falar sobre o que lhe traz sofrimento para conhecer e reelaborar, ou seja, dar um novo sentido. Com relação à terapia ortomolecular, ela foi uma técnica desenvolvida pelo Dr. Jacques Menetrier, que após anos de pesquisa determinou a existência de 4 diáteses funcionais ou tipos de energia que são influenciadas pelos oligoelementos catalíticos. Então, o Menetrier nos mostra que a terapia ortomolecular ela atua nas disfunções orgânicas, com relação, por exemplo, à fadiga, sonolência e insônia, nas alterações intelectuais, com relação a, por exemplo, má memória e má concentração, e também psicológica, com relação à excitação, desânimo, depressão, irritabilidade ou agressividade, por exemplo. A terapia ortomolecular, ela então vai fazer uma avaliação, pretendendo conhecer o terreno e também quais são os elementos que são necessários para restabelecer o equilíbrio do corpo e da mente. Ela vai fazer uma recomendação com relação tanto aos oligoelementos catalíticos necessários, quanto também à mudança de hábitos, e vai atuar muito na prevenção, no sentido de fortalecer o terreno para impedir que a doença se instale. Ela então vai fazer uma avaliação para ver os nutrientes que estão deficientes, também vai fazer uma investigação com relação ao funcionamento dos sistemas do corpo, que podem estar ativos, bloqueados ou desequilibrados. Também vai pesquisar os hábitos que podem estar gerando a disfunção nos órgãos, nos sistemas, ou que pode gerar intolerâncias ou alergias alimentares e também inflamação e oxidação. E, finalmente, ela vai investigar os padrões emocionais que podem estar provocando bloqueios e causando sintomas psicossomáticos ou também fisiológicos. Os oligoelementos eles vão atuar modulando o terreno biológico e vão atuar nas diáteses, buscando esse equilíbrio da energia, homeostase da energia, porque as diáteses elas acabam sendo uma alteração na energia. Por exemplo, a diátese 1, a energia 1, o órgão que é mais afetado é o fígado. O oligoelemento utilizado para equilibrar é o enxofre e também o manganês. E os óleos essenciais que têm ação nessa energia são aqueles com ação desintoxicante, antialérgica, digestivo, diurético e também calmante. A energia 2, os órgãos mais afetados são o pulmão, pele e o sistema respiratório. Os oligoelementos são manganês, cobre, enxofre, e os óleos essenciais são aqueles que têm ação expectorante, antiespasmódica, antisséptica, mucolítica, antihistamínica, anti-inflamatória, virucida e também estimulante e reguladora dos sistemas respiratório e tegumentar. A energia 3 afeta o sistema cardiocirculatório e também o emocional. Os oligoelementos são o manganês, o cobalto, o selênio e o magnésio, e os óleos essenciais são aqueles que têm ação anti-inflamatória, relaxante, antioxidante, depurativa e estimulante e reguladora do sistema circulatório, digestório e linfático. A diátese ou energia 4, ela vai afetar os rins e os sistemas imunológico e linfático. O oligoelemento que vai ser utilizado é o cobre, ouro e prata. Os óleos essenciais são aqueles que têm ação diurética, depurativa, sudorífera, diaforética, anti-inflamatória, bactericida, virucida, antioxidante, antisséptica, emenagoga e estimulante e regulador dos sistemas imunológico e linfático. Menetrier também nos fala da síndrome da desadaptação ou do estresse. Nesta, os sistemas que são afetados são o neurológico, digestório, psicológico e hormonal. Os oligoelementos
utilizados são o zinco cobre e o zinco níquel cobalto. E os óleos essenciais são aqueles que têm ação relaxante, antiespasmódica, estimulante e regulador dos sistemas neurológico, digestório, psicológico e hormonal, e que também tem ação no hipotálamo e na tireoide. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela para facilitar um pouquinho a compreensão. Então, vocês podem ver que na energia 1, a pessoa acorda cansada e custa levantar, a fadiga desaparece ao longo do dia, a pessoa é impulsiva, criativa e otimista, tem boa memória, e o que aparece com relação a queixas, a intolerância alimentar, alergias e dor de cabeça. Na energia 2, a pessoa acorda com energia, a fadiga aparece no final do dia, a pessoa é calma, ponderada e pessimista, tem má memória e concentração episódicas, e as queixas são resfriados, as gripes e ites, como otite, sinusite, cistite de repetição e também a acne. Na energia 3, a pessoa acorda cansada, a fadiga é no início e no final do dia, a pessoa já está nervosa, ansiosa, estressada, a má memória e a concentração estão diminuindo progressivamente, e os problemas digestivos e cardiocirculatórios são as queixas mais frequentes. Com relação à energia 4, a pessoa está sem energia, está sempre cansada, a fadiga é intensa e constante, a pessoa está apática, confusa e já apresenta sinais de depressão, tem má memória e concentração cíclicas, e as queixas são com relação a baixa imunidade, TPM, transtornos da menopausa e da libido, e aqui a doença já está instalada. Com relação à síndrome, tem então as quebras ou quedas súbitas de energia antes e após as refeições, a sonolência durante o dia, tem oscilações de humor entre melancolia e euforia, já tem instalada a má memória e concentração e normalmente já tem também instalada uma doença crônica, autoimune ou degenerativa. Um outro conceito bastante importante com relação à terapia ortomolecular é a lei de Ehring, que nos diz que a cura deve ocorrer de cima para baixo, de dentro para fora e na ordem inversa ao aparecimento dos sintomas. De cima para baixo quer dizer do mental para o físico, de dentro para fora significa dos órgãos mais importantes para os bens vitais, então é preferível, por exemplo, que as manifestações aconteçam na pele do que nos pulmões, e na ordem inversa o aparecimento dos sintomas, isso porque o organismo tenta trazer de volta o sintoma que for suprimido. Ele desaparece o sintoma, se não for curado, mas se não ocorrer a cura, o sintoma volta a reaparecer. Aí eu fiz também aqui um exemplo para vocês com relação ao eczema, que é uma fase aguda, tem muita energia. Aí normalmente ele é tratado com pomadas ou antialérgicos, antihistamínicos, progride para uma rinite alérgica, que é uma fase mais crônica, onde já tem menos energia, normalmente também tratado com corticoide nasal, antihistamínico ou anti-inflamatório, passando então para uma asma, que é um processo degenerativo, onde o organismo vai então perdendo a capacidade de reagir. É importante mencionar que os oligoelementos eles vão fazer a modulação para estabelecer o caminho de volta. Eles vão atuar ativando as enzimas e também reativando o órgão ou o sistema que pode estar então com a sua ação bloqueada ou desequilibrada. Com relação aos oligoelementos, eles são elementos químicos que estão presentes em todo o tecido do nosso organismo. A seu excesso ou sua falta pode causar alterações estruturais ou fisiológicas. Eles também são chamados de vitaminas inorgânicas, porque eles são necessários para ativar as enzimas e também para facilitar as reações bioquímicas do corpo. Então, nessa imagem, vocês estão vendo vários minerais e também em que órgãos, sistemas, cada um deles tem a sua atuação. Um exemplo aqui seria o selênio, que é um antioxidante, ele previne o envelhecimento precoce, ele é utilizado no estresse e na fadiga. O magnésio, ele participa de mais de 300 reações enzimáticas do nosso organismo, ele combate infecções, ele então é muito importante também no tratamento do estresse, do nervosismo, do cansaço e da ansiedade. O cobre, ele é importante também para o colágeno e para a elastina,
ele é encontrado nos alimentos alho, algas, frutos do mar, nozes, e ele também tem uma ação na gripe. O zinco, ele é importante no metabolismo das enzimas, ele auxilia na digestão, ele é encontrado no germe de trigo, na semente de girassol e no cogumelo, e ele é muito importante no tratamento da acne, das doenças da pele e da infertilidade. Os radicais livres também são muito importantes na terapia ortomolecular. Eles são encontrados em fontes externas, por exemplo, os pesticidas, herbicidas, agrotóxicos, antibióticos, e são também encontrados em fontes internas, como o estresse, a própria cadeia respiratória, que 5% do oxigênio vai virar radical livre, e também com essas alterações de sistema imunológico, por exemplo, com infecções de repetição. Os antioxidantes, eles protegem a célula dos efeitos danosos dos radicais livres, porque os radicais livres, eles em excesso, eles causam oxidação, ou seja, eles enferrujam as células, levando a envelhecimento precoce. Nós temos 2 sistemas antioxidantes naturais para eliminação dos radicais livres. Eles são antioxidantes endógenos ou enzimáticos, são produzidos pelo corpo e também são importantes para a regeneração celular. São então a glutationa peroxidase, ela necessita de selênio e ela vai atuar no detox de medicamentos, suplementos e metais tóxicos. Temos também a superóxido dismutase, a SOD, que necessita de zinco, cobre, manganês e ferro, e a catalase, que necessita dos ácidos gordos, os ômegas 3, 6 e 9, para a produção de metabólitos essenciais. Os óleos essenciais são antioxidantes naturais, eles atuam nos processos regenerativos, curativos, de limpeza e também defesa celular. Eles têm também a capacidade de aumentar o nível de oxigênio dentro das células, então também acabam ativando e atuando no nosso sistema imunológico. Temos também os antioxidantes exógenos, que são a segunda linha, né, de atuação para a eliminação dos radicais livres. Estes devem vir da alimentação ou da suplementação. Os principais são as vitaminas lipossolúveis A, E e D, as vitaminas hidrossolúveis C e do complexo B, os oligoelementos zinco, cobre, selênio, magnésio, manganês, cobalto e enxofre, a coenzima Q10, os bioflavonoides, como por exemplo a quercetina, o picnogenol, o resveratrol, a curcumina, e também, claro, os óleos essenciais. O oligoelemento então, mais antioxidante é o selênio. Os óleos antioxidantes são aqueles ricos em linalol, limoneno, carvacrol, beta-carotenoidino e geraniol. E os alimentos antioxidantes são as folhas verdes, as algas clorela e espirulina, mas também o aipo, o salsão, o limão, a maçã, o brócolis e o alho. Antes de falar da dieta ortomolecular, eu vou falar um pouquinho do pH, potencial de hidrogênio. O pH do sangue ele deve estar entre 7,35 e 7,45. Ele pode ser medido na saliva ou na urina. E a diminuição do pH do sangue, ou seja, um sangue ácido, ele pode tornar o organismo propenso a fungos, bactérias e vírus, e também pode indicar a falta de oxigenação do organismo. É importante fazer aqui uma análise dessa figura, que o pH neutro é o 7, de 1 a 7 é ácido, de 7 a 14 é alcalino. Vocês estão vendo aqui os alimentos acidificantes e também os alimentos alcalinizantes. É importante também falar um pouquinho sobre a questão dos nossos órgãos pâncreas e fígado, porque eles são os únicos órgãos que produzem sucos alcalinos. Então, se você ingerir, por exemplo, uma Coca-Cola que tem um pH 2,5 ou um suco de laranja que tem um pH de 3,5, o pâncreas vai ter que produzir mais insulina, o fígado vai ter que produzir mais bílis para poder neutralizar a acidez deste alimento. Os sintomas do excesso de acidez são baixa energia, fadiga crônica, excesso de produção de muco ou catarro, congestão nasal,
resfriados frequentes, gripes e infecções de repetição, um nervosismo constante, estresse, irritabilidade, agitação, unhas fracas, cabelo seco, pele seca, dor de cabeça, enxaqueca, dores articulares, dor muscular, cãibras, gastrite e também refluxo. Os óleos essenciais, eles atuam no pH, nos sistemas do corpo, nos órgãos também do corpo, devido à sua ação bactericida, diurética, anti-inflamatória, desintoxicante, antihistamínica, entre outras, né, que tem muitas outras. A terapia ortomolecular, ela então vai possibilitar verificar que órgão ou sistema do corpo pode estar com a energia bloqueada ou desequilibrada, e também permite, então, através dos elementos, fazer esse reequilíbrio dos órgãos e sistemas corporais. A dieta ortomolecular, ela recomenda que por 15 a 20 dias sejam retirados da alimentação os alimentos acidificantes. O que fazem esses alimentos acidificantes? Eles não permitem a absorção dos nutrientes e nem a atuação das enzimas. Então, é recomendado que durante 10 a 15 dias esses alimentos sejam retirados para que possibilite a atuação dos oligoelementos. É importante também mencionar que terapeuta não pode prescrever dieta. Esta é uma tarefa do nutricionista. O que o terapeuta ortomolecular faz, ele apenas recomenda retirar esses alimentos acidificantes por 10 a 15 dias para possibilitar a ação dos oligoelementos catalíticos. Com relação à atuação dos oligoelementos catalíticos e também dos óleos essenciais, ambos são indicados para restabelecer o processo de autocura, para fortalecer o terreno biológico, para equilibrar o pH do corpo, para equilibrar o corpo e a mente, para prevenir a formação de radicais livres, para ativar o metabolismo, para ativar os canais de eliminação de toxinas, para controlar o estresse físico e emocional e para fortalecer os órgãos e sistemas corporais. Aí você pode estar se perguntando, e agora? O que eu faço com essas informações? Você já pode começar a fazer. Você já pode ter uma alimentação balanceada, procurando ingerir mais orgânicos, fazer uma dieta de rotação, evitando comer os mesmos alimentos todos os dias. Você pode começar evitando alimentos que geram alergia ou inflamação. Você pode começar a cuidar do seu intestino, mantendo uma flora boa e evitando alimentos que geram fermentação e putrefação, como, por exemplo, açúcar e excesso de carboidratos. Você pode começar respeitando o ritmo do seu corpo, dormindo 8 horas bem dormidas, praticando exercícios físicos moderados e regularmente, controlando o estresse, buscando formas de gerenciar o estresse, pode ser pela meditação ou pela técnica de respiração orientada, ou através do canto, da dança, do riso, e também pode começar buscando a conhecer quais são as possíveis causas para as suas queixas com relação à psicossomática e à metafísica da saúde. Você também pode buscar atendimento terapêutico, você também pode se manter bem hidratado, ingerindo água e chás, pode não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, reduzir o consumo de alimentos industrializados e também fazer exames médicos regulares. Gostaria de mencionar que esta palestra não pretende substituir o diagnóstico e tratamento médico, não indica deixar de utilizar os medicamentos prescritos pelo seu médico e antes de começar qualquer tratamento, procure seu médico ou nutricionista assistente. Se você quiser entrar em contato, meu e-mail está aí na tela, estou à disposição. Se você quiser aprofundar o estudo da terapia ortomolecular, por gentileza, acesse o site da Uniabrat, onde você vai poder ver então a grade e as demais informações sobre o curso. Eu desejo que esta palestra tenha sido interessante para você, que ela possa lhe ajudar a conhecer novas maneiras de cuidar de si mesma e de implementar as mudanças necessárias na sua rotina diária para você ter um estilo de vida mais saudável e equilibrado. E eu gostaria que você lembre-se sempre, todo dia é um novo dia. Todo dia você tem uma nova oportunidade
para mudar o seu estilo de vida e ser mais feliz. Muito obrigada!